Oi, pessoal, você sabe por que isso aqui acontece? Dá uma olhada. Aqui a gente tem 1 elevado a zero, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero e assim por diante, né? E todos eles resultam no mesmo resultado aqui, que vai ser igual a 1, né? Todos vão ser igual a 1. E a gente pode representar isso a partir dessa fórmula aqui, em que a gente utiliza o x aqui para generalizar, né? Dizer que qualquer número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. E essa daqui vai ser basicamente uma característica, né? Uma propriedade que a gente vai ter na potenciação. E nesse vídeo aqui a gente vai tentar justificar, né, ver por que isso que acontece na matemática. Então fica até o final que eu te garanto que você vai sair mais inteligente desse vídeo, né? Bom, para a gente tentar explicar, justificar essa constante que a gente sempre vai ter aqui na matemática, mais especificamente na potenciação, a gente vai ter que entender uma das propriedades da potência aqui, que eu já imagino que seja claro na cabeça de todo mundo, mas a gente vai dar uma revisada aqui para ficar melhor na explicação, né? Então, aqui a gente vai ter uma das propriedades, vai ser essa daqui, né? Vou usar um exemplo aqui utilizando a base 2, e aqui a gente vai ter 2 elevado ao cubo, por exemplo, multiplicado por 2 elevado à quarta potência aqui. E sempre quando a gente tiver isso aqui, uma multiplicação de potências de mesma base, o que que a gente vai fazer? A gente vai manter a base, né, que nesse caso é 2, e vai somar os expoentes. Nesse caso aqui a gente tem 3 mais 4, então nosso resultado vai ser 2 elevado à sétima potência. Eu acredito que isso já esteja claro na mente de todo mundo, né? É uma das propriedades da potência, e a gente vai utilizar ela para tentar justificar isso aqui que a gente vai ter. Então, a partir disso, o que que a gente vai pensar? Aqui a gente pode usar o mesmo exemplo, né? Utilizando a base 2, só que agora um deles vai estar elevado a 1, que sempre que a gente tiver uma potência elevada, a primeira vai continuar igual, né? Então não vai fazer muita diferença, mas a gente vai multiplicar por 2 elevado a menos 1, né? E se a gente prestar atenção, o que que isso significa, ó? A gente vai manter a base do mesmo jeito que a gente fez e vai fazer a conta aqui. Vai ser 1 mais 1 negativo, né? Então como que vai ficar no final? Aqui, 1 mais menos 1 vai ficar 1 menos 1 mesmo, que vai ficar igual a zero, né? Então a gente tem que entender que isso daqui, ó, isso tudo aqui, vai ser a mesma coisa que 2 elevado a zero. Então vamos tentar entender melhor um pouquinho o que isso significa sem aplicar essa propriedade, né? Então aqui, ó, a gente já sabe que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a zero, mas se a gente fizer isso sem utilizar essa propriedade, como é que vai ficar? Então vamos fazer aqui embaixo. Que 2 a primeira vai continuar sendo 2, né? Multiplicado por 2 elevado a menos 1. Ó, para quem não sabe, sempre que a gente tiver um expoente negativo aqui, ó, 2 elevado a menos 1, a gente vai inverter a base, né? Então, o que isso significa? Aqui, como a nossa base é 2, o denominador, né, sempre vai ser 1. Se não tiver nada, o denominador sempre vai ser 1. Então, a gente vai inverter isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2. E aí, quando a gente inverter a base, o expoente ele fica positivo. Aqui, como no caso o expoente é 1, não vai importar muito ele ficar positivo, né? Mas se fosse elevado ao quadrado, ao cubo, a gente teria que continuar as contas aqui para terminar de fazer a potência, né? Mas nesse caso, como ele está elevado a 1, não vai fazer muita diferença, né? Mas a gente vai ter que colocar aqui assim, então, ó. 1 elevado a 2, né? 1 sobre 2, né? Desculpa. E aí, quando a gente fizer isso, o expoente vai ficar positivo, né? A gente continua aqui com as nossas contas. E a partir disso, o que que a gente pode fazer? Aqui a gente tem 2 vezes meio, né? A gente pode cortar esse 2 com esse 2. E no final aqui, ó, a gente vai chegar nesse resultado, que vai ser igual a 1, né? E se a gente reparar, a gente chegou em dois resultados diferentes. Um que é 2 elevado a zero e o outro que é 1 mesmo. E no final a gente já pode perceber que eles valem aqui a mesma coisa, né? Como a gente viu no início. E essa aqui pode servir como uma justificativa porque, ó, se a gente fizesse a mesma coisa, só que com qualquer outro número, também daria certo. Sempre a gente chegaria no mesmo resultado, que é igual a 1, né? Então se eu fizer aqui com o x, por exemplo, ó, x elevado a zero vezes x, opa, aqui, que não é elevado a zero não, aqui é elevado a 1, vezes x elevado a menos 1, né? Olha como vai ficar. Aqui, ó, a gente fazeria assim, ó, x vezes 1 sobre x, e aqui a gente cortaria esse x com esse x, e no final a gente também chegaria a 1. E a gente usou o x aqui para generalizar e dizer que qualquer número nessa situação sempre daria igual a 1. E é exatamente por isso que x elevado a zero sempre vai ser igual a 1, né? Porque a gente também tem que perceber aqui, ó, que aplicando a propriedade, isso vai ser a mesma coisa que x elevado a zero.
Essa aqui é uma das justificativas que a gente pode utilizar nessa situação aqui dessa potência, né? Que é basicamente uma característica que a gente vai ter e a gente pode justificar ela dessa maneira e de várias outras maneiras, né? Então, muito obrigado por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.